Olá pessoal, quem fala aqui é José Cairo Júnior, professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho da UESC e juiz do trabalho do Tribunal da Quinta Região, ou seja, da Bahia. Esse vídeo eu vou fazer por conta de um fato inusitado. A questão relativa ao trabalho da gestante durante o período de pandemia é o que tem provocado mais dúvidas entre aquelas pessoas que frequentam o meu site. Por isso, eu vou olhar aqui essas perguntas e vou responder para vocês aqui. Bem, a primeira é a seguinte. Eu tenho uma dúvida. Eu fiquei sabendo que se a gestante teve suspensão de trabalho, a cada mês de suspensão dá direito a ter mais meses de licença maternidade. Não existe isso não, viu gente? O período da licença maternidade continua sendo de 120 dias, independentemente do período que a pessoa ficou afastada do serviço. Esse período de 120 dias pode ser estendido por mais 60 dias a critério da empresa, se ela aderir a um programa chamado Empresa Cidadã. Fora dessa hipótese aí não tem a possibilidade de estender a licença maternidade. Vamos para a próxima pergunta. Olá professor, estou grávida de 25 semanas. Minha médica me passou uma declaração para informar a minha empresa que sou do grupo de risco e pediu meu afastamento para trabalhar, tá? Então, isso é válido? Veja, se o médico declarar que a pessoa não tem condições de trabalhar por motivos de saúde, o que vai acontecer na prática? Na prática, os 15 primeiros dias de afastamento serão pagos pela empresa e depois esse empregado ele vai receber benefício previdenciário do INSS. Essa é a hipótese. Portanto, para afastamento por motivo de saúde da grávida, ainda que ela seja do grupo de risco, tem que ser feito por meio de um atestado médico. Mas nesse caso, não vai ser a suspensão promovida aí pela lei 14.020, alguma coisa, mas sim para receber um benefício previdenciário. Próxima pergunta. Gostaria de saber o tempo de licença. É quando dou entrada na licença ou quando tenho uma criança? Veja, o início da licença maternidade ele pode ocorrer até 28 dias antes do parto, antes da data prevista do parto ou no dia do parto. A grande maioria das pessoas iniciam a licença no dia do parto para aproveitar mais o tempo com o seu filho. Portanto, o início da licença maternidade é justamente nesse período que eu falei, entre 28 dias antes da data prevista e o dia do parto. Mais uma pergunta. Trabalho há 2 anos e pouco numa empresa. Estou gestante de 3 meses. Meu médico me deu laudo, onde não posso trabalhar, pois o trabalho tem contatos com motoristas. Estaria exposto ao coronavírus. Dificilmente o INSS vai aceitar esse atestado médico para efeito de pagamento de benefício previdenciário. Porque o INSS ele só faz o pagamento do benefício quando há incapacidade decorrente de doença. Nesse caso aqui, não é a hipótese que está prevista na lei. E o INSS tem que seguir estritamente o que está na lei. Porque, se você for pensar bem, nesse momento em que vivemos, qualquer atividade desenvolvida pela grávida seria considerada como perigoso, entre aspas, não um perigo jurídico, para a sua gravidez. Mas é necessário lembrar que se a atividade na empresa ela for insalubre, a atividade desenvolvida pela empregada na empresa for insalubre, a empresa tem que afastar a empregada dessa atividade insalubre. Tá? Atividades insalubres são aquelas que já estão descritas na lei. São decorrentes de contato com agentes químicos, físicos e biológicos. Aí a empresa tem que tirar aquela gestante daquela função insalubre e colocar em outra. Não é afastamento para ficar sem trabalhar e receber o salário. Claro que a empresa pode optar. E se for a depender muito da natureza da atividade desenvolvida pela grávida, ela pode ficar em teletrabalho, em home office. Isso aí vai depender muito da empresa. Mas de forma objetiva, o afastamento que está previsto na lei é quando a atividade é insalubre. Então, a atividade de atendimento ao público não é considerada insalubre pela lei. Logo, a gestante ela
pode trabalhar nesse posto de trabalho. Bom dia, estou grávida de 17 semanas, sou motorista coletivo e minha empresa não me afastou no período da pandemia. É uma regra para todos ou cada empresa escolhe o que melhor é para elas, né? Segundo a redação da pergunta, fica a critério da empresa. O afastamento não é obrigatório por conta da pandemia. O afastamento só é obrigatório em casos em que a atividade é insalubre, como eu falei. Aí sim, o afastamento deve se dar, mas não do trabalho em si, mas da atividade desenvolvida. Digamos que seja uma enfermeira que trabalha lá com agentes biológicos. Aí ela vai sair dessa atividade direta com agentes biológicos e vai trabalhar lá na recepção, vai trabalhar no escritório, sem o contato com esse tipo de agente. Sou doméstica, estou grávida, minha patroa suspendeu meu contrato de trabalho hoje. Tudo bem. Ela me falou que não vai pagar meu INSS, que eu tenho que pagar. Ela falou que pagou no mês de agosto e esse mês não iria pagar. Bem, que situação é essa? Quando há o afastamento da pessoa por conta da lei que previu essa possibilidade, não há pagamento de salário. E quando não há pagamento de salário, não há recolhimento de contribuição previdenciária, ou seja, de INSS. Portanto, no período em que o trabalhador esteja grávido ou não ficar afastado do serviço, não vai ter contribuição previdenciária por parte da empresa. Mas nada impede que o próprio trabalhador, ele mesmo, pegue do dinheiro dele e faça o recolhimento dessas contribuições previdenciárias. Porque se ele não fizer isso, não vai contar esse tempo para efeito de aposentadoria. Então, se o trabalhador tem interesse em uma aposentadoria mais rápida e para a contagem de tempo de serviço tem outros efeitos também, aí ele deve fazer o recolhimento dessa contribuição com o dinheiro do próprio bolso. Eu trabalho como doméstica, estou com 34 semanas. Agora, dia 22 de setembro, o médico me dará atestado para licença, porque eu trabalho na cidade vizinha, não posso mais viajar aos fins de semana, por conta de estar perto. Gostaria de saber. Então o que acontece é o seguinte, ela está próxima de ter o bebê. Provavelmente ela está naquele período de 28 dias antes do parto. Se o médico der o atestado para ela e ela entregar na empresa, o que vai acontecer? A empresa vai encaminhar ela para o INSS. Porque nesse caso já é a hipótese de possibilidade de início da licença maternidade, como eu falei no início do vídeo, que pode começar até 28 dias antes do parto. Então é bom pensar nessa situação, porque nesse caso, se você começar muito antes a licença, você vai perder aí o tempo de contato direto com o seu bebê. Professor, entrei na suspensão do contrato de trabalho 12 de maio até 12 de junho, porém, nesse meio tempo engravidei. Voltei a trabalhar quando a suspensão acabou e descobri a gravidez dia 22 de junho. Logo avisei meu chefe. Ele disse que como engravidei na suspensão do contrato de trabalho, ele teria o direito de me mandar embora. Não tem... É absurdo até isso. Por uma falta de informação, ninguém sabe, pode ser má fé. Mas durante a suspensão do contrato de trabalho, apesar do empregado ele não estar prestando serviço, mas o contrato de trabalho existe. Ele só está suspenso às obrigações, tanto as obrigações da empresa de pagar o salário, quanto as obrigações do empregado de prestar serviço. Portanto, se houve a gravidez durante o contrato de trabalho, ainda que suspenso, a empregada ela tem direito à estabilidade. Ela não pode ser despedida sem justa causa. Nesse caso aqui, a empresa está totalmente sem razão. Olá, doutor, posso fazer um acordo após a licença maternidade? Pois não queria voltar ao trabalho. Pode sim, só que no caso da gestante, aquela estabilidade que a pessoa tem direito porque ficou afastada do serviço, ela é prorrogada para o final do contrato, para o final da licença maternidade. Aí ela pode retornar depois dos 4 meses e aí negociar com a empresa sim esse acordo. Tá? A estabilidade, ela vai a estabilidade no emprego, ela vai do momento da concepção, ou seja, quando há a geração, né, do feto e tal, até 5 meses após o parto.
tá? Já a licença maternidade, que é outro instituto, ela é de 4 meses. Digamos que começou no parto, 4 meses depois. Ou seja, quando a empregada ela volta ao trabalho, ela tem ainda mais um mês de estabilidade. Se ela tiver sido afastada do serviço para a suspensão do contrato de trabalho, ela vai ter direito a uma estabilidade, a um prazo também de estabilidade decorrente desse período que ela ficou afastada. De forma que, quando ela retorna, ela pode sim deixar de trabalhar, mas ela teria que homologar essa rescisão de contrato de trabalho perante o sindicato ou na própria Justiça do Trabalho, para não ter nenhum problema de depois alterar ou depois entrar na Justiça, para ter uma maior segurança jurídica, digamos assim. Portanto, o acordo para pôr fim à relação de emprego é possível, mesmo no período de estabilidade, mas por uma questão de segurança jurídica, de determinação legal, é necessário que haja aí a homologação pelo sindicato ou pela justiça. Então, tem muitas perguntas aqui, depois eu faço outro vídeo respondendo elas, mas ficamos por aqui agora. Um grande abraço e até mais.